Olá, pessoal. Boa tarde. Gostaria de pedir para o pessoal ir sentando para a gente retomar os trabalhos da tarde agora. Então, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas que estão participando aqui com a gente pessoalmente. Ah, sim, desculpa, aguardar a vinheta. Não estou acostumado. Agora sim, boa tarde. Então, repetindo, é um prazer estar aqui. Agradecer a participação de todas as pessoas aqui, tanto presencialmente como assistindo a gente online. É uma alegria estar fazendo a abertura dessa mesa, chamada Qual o papel da agenda ambiental para reafirmar o protagonismo internacional brasileiro. Eu sou Otávio Ferrarini, eu sou mestrando do programa de Liderança e Gestão Ambiental na Universidade de Nottingham, e também sou servidor público do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil. E queria começar agradecendo o patrocínio e a parceria da Solar Americas Capital e da Conservação Internacional, duas instituições que apoiaram o fórum e foram fundamentais para a gente conseguir realizar, sobretudo, esses espaços de meio ambiente de desastres urbanos. E, a princípio, a Conservação Internacional ela teria uma fala institucional na abertura de hoje, desse painel, mas, infelizmente, o representante da instituição não pôde comparecer por motivos de saúde, e, em reconhecimento à relevância dessa parceria, ele também enviou para a gente um texto, e eu vou reproduzir aqui as informações que foram enviadas pelo Miguel Moraes, que é diretor sênior do Programa da Conservação Internacional do Brasil, em nome de quem a gente agradece essa parceria. Então, a Conservação Internacional trabalha desde 1987 para assegurar os benefícios que a natureza oferece à humanidade. Nesses 36 anos de atuação, sempre equilibrando o trabalho de campo com inovações em ciência, política e finanças, a instituição ajuda a proteger mais de 6 milhões de quilômetros quadrados de terra e mar em mais de 70 países. Hoje, com escritórios em mais de 2 dúzias de países e uma rede mundial de milhares de parceiros, nosso alcance é verdadeiramente global. No Brasil, a Conservação Internacional tem mais de 30 anos de atuação, sempre buscando fortalecer a sociedade para cuidar da natureza como forma de promover o bem-estar humano. Imaginamos um mundo produtivo e saudável, no qual as sociedades valorizam o capital natural e integram arranjos de governança e de produção na melhoria do bem-estar humano, sem perder ou abrir mão de meios de vida e de conhecimentos tradicionais. Para alcançarmos esse ideal, vamos precisar repensar valores e crenças individuais e coletivas. Além disso, vamos precisar enfrentar um processo de descolonização da governança ambiental global. Esse processo necessariamente precisa passar por uma descolonização do próprio conhecimento, já que apenas uma visão eurocêntrica do conhecimento é aceita como norte para as decisões tomadas no âmbito de grandes acordos ambientais multilaterais. O Brasil é um país com diversidade biológica, social e cultural expressivas, com etnias e civilizações muito antigas, que encontram formas de promover desenvolvimento e prosperidade sem comprometer ou ameaçar a sustentabilidade. Sociedades que estão na linha de frente, já que as mudanças que enfrentamos hoje não afetam igualmente a todos nós. A única forma de reverter injustiças ambientais é por meio de políticas públicas de Estado. Historicamente, tratamos o meio ambiente como um obstáculo frente ao desenvolvimento. Mas hoje está claro que a natureza é parte da solução e não do problema. E, nesse contexto, precisamos ajustar nosso arcabouço institucional para que ele reflita esse novo entendimento. Justamente por isso, eventos como esse são tão importantes. Engana-se quem acha que a política deve estar restrita aos poderes legislativo e executivo. O legislativo, por exemplo, é composto por representantes do povo e dos entes federativos, em teoria, para atuar como nossos agentes nos processos legislatórios, de forma que as nossas escolhas individuais e coletivas importam. Encontros como este nos ajudam a qualificar a nossa atuação. Poder discutir política pública com um grupo tão qualificado é um privilégio.
Precisamos de mais espaços como esse e precisamos que esses espaços sejam mais e mais diversos e inclusivos. E é por isso que decidimos apoiar o evento. Parabéns pela trajetória e por mais uma edição desse importante debate. Então, essas foram as palavras, né, trazidas aqui em nome do Miguel Moraes, que foi desde o início um entusiasta dessa parceria e apoiou o fórum. E por isso a gente, né, queria fazer esse agradecimento aqui também, essa fala institucional em nome da Conservação Internacional. Dito isso, a gente vai entrar no contexto do painel de hoje e por que a gente decidiu esse como sendo um debate relevante para trazer para o Brasil Fórum. A agenda ambiental sempre foi uma parte importante da diplomacia brasileira, né? Desde 1992, com a Eco 92, o Brasil já trazia, se colocava como um ator importante nesse cenário internacional. E no início dos anos 2000, a partir de um grande esforço político e institucional, a gente conseguiu ter uma redução nas taxas de desmatamento que variaram de 2005 a 2012, numa redução de 80% aproximadamente, uma redução super importante, fruto de um esforço político e institucional. E o que consolidou ainda mais o papel do Brasil nesse debate internacional. No entanto, nos últimos anos, a gente passou por um aumento das taxas de desmatamento e uma série de políticas desalinhadas com a conservação ambiental. De 2018 a 2021, por exemplo, a gente teve um crescimento de novo de 70% nas taxas de desmatamento, o que gerou questionamento sobre o comprometimento brasileiro com a preservação do patrimônio natural. E, em meio a esse contexto, a nova gestão do governo federal tem demonstrado interesse em retomar essas agendas. Em discurso na COP do Clima no Egito, o recém-eleito presidente Lula afirmou que as políticas ambientais seriam reforçadas em seu governo, reposicionando o Brasil como um ator relevante no debate internacional. E em boa parte das agendas diplomáticas recentes, como o Fórum Econômico Mundial, a reunião do G7 e outras reuniões bilaterais, a pauta ambiental apareceu em destaque, resultando em parcerias concretas com os novos aportes de recurso no Fundo Amazônia por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, por exemplo. Um outro sinal importante foi o anúncio de que Belém do Pará será sede para a COP do Clima em 2025. No entanto, após 6 meses de governo, os desafios para impulsionar essa agenda ambiental começam a surgir no cenário doméstico. A aprovação da medida provisória de reorganização dos ministérios levou ao enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com a perda de atribuições sobre o cadastro ambiental rural e a agenda de recursos hídricos, que são 2 assuntos estratégicos para a agenda ambiental. Além disso, a Câmara dos Deputados recentemente aprovou o PL 490 sobre o marco temporal, um retrocesso para as ações de demarcação de terras indígenas e para a luta histórica desses povos. Além disso, questões relacionadas à exploração de petróleo na foz do rio Amazonas têm sido fonte de imensos debates dentro e fora do governo, trazendo para o centro da discussão qual é o modelo de desenvolvimento econômico e social que o Brasil almeja para as próximas décadas. Se é aquele que enxerga a questão ambiental como um entrave ou como um ativo, como bem falou o ministro Barroso. Ao mesmo tempo que essa retomada do protagonismo do debate ambiental global pode facilitar a entrada de recursos e parcerias para impulsionar o desenvolvimento sustentável, ela também aumenta a pressão internacional para que o Brasil cumpra suas metas e mostre um modelo de gestão alinhado com os compromissos assumidos. A gente sabe que acordos internacionais econômicos, como a parceria Mercosul-União Europeia e o ingresso do Brasil na OCDE, dependem desse comprometimento em avançar com políticas ambientais, como aquelas voltadas para a questão da redução do desmatamento. E é nesse cenário complexo, com diversos desafios e oportunidades, que esse painel foi pensado, visando debater os possíveis caminhos para que o Brasil recupere seu protagonismo no cenário político internacional. Então, por isso, a gente está muito feliz em convidar para compor a nossa mesa Mayara Folli. Mayara é especialista em relações internacionais e políticas públicas, com experiência na agenda de clima, crimes ambientais e paz, e atualmente é diretora executiva, cofundadora da plataforma Cipó, um instituto de pesquisa independente liderado por mulheres e dedicado a questões de clima, governança e relações internacionais. Muito obrigado, Mayara, pela sua participação. A gente está muito feliz também em ter aqui com a gente Toia Manchineri. Toia é uma liderança do povo Manchineri e tem mais de 20 anos de atuação junto a organizações indígenas em políticas públicas, sendo representante em eventos nacionais e internacionais. E atualmente é coordenador-geral da Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, para o período de 2022 e 2026. Muito obrigado, Toia, pela sua presença.
também com grande alegria que a gente tem conosco aqui hoje Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Rodrigo é biólogo e advogado, foi membro titular do CONAMA por mais de 10 anos e deputado federal por São Paulo, de 2019 a 2023, onde presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado também pela sua participação hoje aqui conosco, Rodrigo. E, por fim, para moderar a mesa, queria chamar o meu amigo Vitor Souza Domingues, que é biólogo e microbiologista especialista em biorremediação, atualmente mestrando em tecnologia ambiental na Imperial College London, bolsista Chevening e membro das equipes de conteúdo e logística do Fórum. O Vitor possui experiência como pesquisador e analista ambiental do IBAMA, atuando no gerenciamento da contaminação ambiental. Muito obrigado, Vitor. E com isso eu passo a palavra para você para começar a mesa. Muito obrigado, pessoal. Alô? Obrigado, meu amigo. Sobrou essa tarefa difícil de mediar um debate depois de Gabriela Costa. Ela sempre escolhe minha roupa, mas eu acho que não vai ser suficiente. Mas, felizmente, eu estou acompanhado por um time de peso aqui. Muito feliz em ter vocês do meu lado. Gente que tem tanto conhecimento, tanta experiência, tanta propriedade para falar de meio ambiente. Obrigado por terem vindo. Eu vou fazer 2 rodadas de perguntas para os painelistas e depois a gente vai abrir para as perguntas da plateia. E eu vou começar referenciando o discurso do meu amigo Otávio, meu parceiro de fórum, meu colega de ministério, nosso colega de ministério, né, Rodrigo? E que fez um apanhado muito bacana, fez um histórico muito legal. E eu complemento a fala dele com uma frase da ministra Marina Silva, assim que ela assumiu o Ministério do Meio Ambiente esse ano. Ela falou que o governo brasileiro sempre foi protagonista na discussão ambiental e não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional, frisando, vamos liderar pelo exemplo. Então, eu queria discutir com vocês, com toda a bagagem que vocês têm, sobre por que o Brasil é um protagonista no cenário global, quando a gente fala de agenda ambiental. E eu começo passando a bola para a Mayara, que faz um trabalho incrível lá na plataforma Cipó. Os últimos relatórios da plataforma só mostram, né, Mayara, que a agenda ambiental vem ganhando uma força muito grande no cenário internacional. E, por isso, ela tem impacto em diversos setores da nossa sociedade. Então, eu queria que você discutisse um pouco o protagonismo do Brasil nesse cenário, em que contexto o Brasil se encaixa. E será que a gente conseguiria reassumir uma posição de liderança, principalmente com base no que o Otávio descreveu, retomando, por exemplo, a força que o Brasil tinha quando ele defendeu o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas em diversos acordos internacionais, em diversas conferências internacionais? Obrigada, Vitor. Primeiro, agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, ao lado de grandes lideranças. Obrigada pela pergunta e também pelo tema do painel, que é uma das áreas que a gente tem atuado bastante na Cipó. Bom, acho que, do ponto de vista de por que nós somos essa liderança, acho que o ministro Barroso falou muito bem hoje. Acho que, por natureza, nós temos, né, a maior parte da Amazônia, que detém cerca de 40% das florestas tropicais remanescentes do mundo, 25% de toda a biodiversidade terrestre. Então, o Brasil, por si só, ele já é ele é o país mais biodiverso do planeta. Então, toda a discussão de clima no mundo, ela passa pelo Brasil. Mas se, por um lado, a Amazônia brasileira nos insere na geopolítica do clima e nos faz um ator essencial, eu diria que ela tem um potencial de nos excluir do mundo também. Eu acho que foi isso que ficou claro nos últimos 4 anos. Com a política de destruição, que eu não preciso entrar em detalhes, que foi feita, o Brasil ficou um ator totalmente isolado no cenário internacional. Então, respondendo essa pergunta, eu diria que para a gente reassumir a nossa liderança, a nossa credibilidade internacional, o primeiro passo é fazer o dever de casa. E aí a gente fala não só de, claro, reduzir o desmatamento na Amazônia, não só na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, em todos os biomas brasileiros, olhar para os crimes ambientais, então desmantelar a rede de garimpo ilegal que já começou a ser feito, né, pelo governo federal, a extração ilegal de madeira. Então,
Isso é fundamental, mas acho que a gente tem que olhar, isso não é suficiente, essa agenda negativa de combate, né? A gente olhar como é que a gente se posiciona de fato como um ator sustentável. Eu diria que a questão energética ela é central. E o ministro falou novamente, né? O Brasil, em comparação com o resto do mundo, tem uma matriz energética relativamente limpa, mas eu acho que a gente não pode esquecer também dos impactos da construção de hidrelétricas, os impactos socioambientais que isso traz para o nosso país. Acho que Belo Monte ficou muito claro, demonstrou isso, mas a gente tem vários outros casos de hidrelétricas que foram construídas em detrimento do direito dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. Então, a gente tem que olhar além desse modelo e pensar em explorar esse potencial que a gente tem de outras fontes de energia sustentável. Mas, para que isso aconteça, a gente vai ter que fazer umas decisões difíceis. Né? A gente não pode, no meu ponto de vista, assim, não faz sentido a gente estar almejando, como foi falado pelo ministro de Minas e Energia recentemente, estar almejando ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Acho que a gente tem que estar almejando como é que a gente transiciona. Então, para a gente avançar, a gente vai ter que ter decisões que sigam puramente a ciência e as recomendações técnicas. E foi uma decisão difícil como essa que o meu colega aqui de painel fez recentemente, que é basicamente olhar o que a ciência diz e dizer, olha, não tem como a gente dar essa licença para explorar petróleo numa área totalmente sensível ambientalmente, sem pelo menos ter um estudo mais abrangente. Então, parabenizar já essa decisão e dizer que assim, a gente precisa avançar nessa agenda doméstica e continuar nesse rumo, mas, claro, isso deve ser acompanhado por uma política externa ativa. E eu acho que acredito também já foi mencionado agora nas introduções iniciais, a gente tem bons sinais, né? Mesmo antes de assumir o governo, o presidente Lula teve em Sharm el-Sheikh, fez um discurso bastante aguardado, fez algumas promessas, anunciou que haveria uma cúpula da Amazônia, que já está agora, né, agendada para agosto, em Belém, e espera-se que ali os países da região consigam chegar a um consenso comum de como levar essa agenda de sustentabilidade para a proteção das florestas e já anunciar isso na Assembleia Geral da ONU, prevista para setembro do ano que vem. Também tem várias ideias que estão circulando, como é que a gente se alia com os países que têm áreas florestais grandes como a nossa, como a Indonésia, a República Democrática do Congo, e aí trazer o tema que também foi mencionado aí, dos grandes eventos internacionais. Então, a gente tem grandes oportunidades. Em dezembro, o Brasil vai assumir a presidência das 20 maiores economias do mundo, né, o G20. E já sabe-se que essa agenda de clima, sustentabilidade, energia vai ser uma das agendas centrais para isso. A gente já anunciou e já foi acatado pelos países da região no Brasil ser sede da COP30. E a COP30, aí eu chego a pressão para você, né? Porque, assim, eu acho que, assim, além dos desafios logísticos que a gente sabe que um grande evento ele traz, é uma COP muito chave, porque vão ser 10 anos depois de Paris. E em 2025, a gente só vai ter 5 anos para atingir uma redução de 45% das emissões comparadas com níveis de 2010, que é a meta que a gente precisa, que a gente diz, nem intermediária, para a gente alcançar, para conseguir zerar as nossas emissões líquidas até 2050. Então, o caminho até lá não está muito animador, né? A gente viu que, assim, semana passada a gente teve a reunião preparatória para a COP e os países ficaram 9 dias para negociar a agenda. A reunião tinha 10 dias. Até o dia 9 não tinha aceito a agenda. Então, a gente vai chegar num ambiente ruim. O presidente da COP é um petroleiro, né? Um CEO de uma empresa de petróleo. Então, é uma presidência que joga contra os interesses do planeta. E é isso que vai chegar no Brasil. Então, vocês têm essa responsabilidade aí de, em 2025, olhar o que daqui a 5... Como que a gente vai alcançar essas metas daqui a 5 anos e cumprir o Acordo de Paris. Obrigada. Doutora, a gente vê cada vez mais esses estudos científicos mostrando a importância das comunidades tradicionais das terras indígenas para a preservação da nossa biodiversidade e desses recursos que a Mayara acabou de citar. O Banco Mundial estima que 80% da biodiversidade do nosso planeta está protegida em comunidades indígenas. E eu acho que esse não é um discurso novo para a COEAB, né? Que é uma associação, uma das mais antigas associações indígenas do Brasil.
Mesmo assim, vocês ainda enfrentam muitos obstáculos para a proteção desses recursos e da própria manutenção dessas comunidades. Então, eu queria que você discutisse um pouco esse protagonismo brasileiro, tocando na relevância das comunidades tradicionais, dos povos originários, nesse sentido. Primeiro, agradecer o convite, né, e por esse importante painel, né, e dizer o seguinte, que o Brasil sempre é protagonista na questão ambiental, né, seja por bem ou seja por mal, né. Então, isso, né, o Brasil tem demonstrado. Mas, com relação a um trabalho mais fortalecido, né, ela vem com... A gente percebe no governo do Lula, né, onde realmente o Brasil assume o protagonismo, né, da questão ambiental e na defesa dos direitos dos povos indígenas, né. Então, mas mesmo antes disso, né, o Brasil passou por situações na questão ambiental de muito detrimento dos direitos, né, dos povos indígenas, dos extrativistas, dos quilombolas, né. E eu penso que para o Brasil voltar a ser o protagonista realmente de um modelo, né, de respeito aos direitos, né, ele tem que cumprir vários acordos internacionais que ele tem, né. O primeiro é zerar o desmatamento até 2025, segundo, né, respeitar, né, a Convenção 69 da OIT, né. Eu acho que aí tu começa, né, a ser protagonista de várias ações, né. E a outra questão, né, talvez o Brasil ele consiga, na questão ambiental, fazer o acordo internacional valer se ele demarcar os territórios indígenas. Mais demarcação de territórios indígenas, mais demarcação de reserva extrativista, unidade de conservação, né. Eu penso que dessa forma, né, o Brasil consegue chegar, né, lá na frente, né, e fazer o dever de casa. Caso contrário, né, com as leis que nós temos hoje e com o Congresso que nós temos hoje, é impossível nós sermos protagonistas, né, vamos dizer assim, de boa fé com relação ao meio ambiente, né. E para as questões, né, dos povos indígenas, há milhares de anos nós vivemos na floresta, né? E nós temos utilizado ela da melhor forma possível e respeitando, né, todo o ecossistema, mas também olhando o futuro, né? Olhando o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos. Eu penso que também a questão, né, desse poderio do Brasil, ele passa por aí para a gente pensar um país onde todos tenham onde morar, onde comer, né? Um país tão rico, um país tão grande, com muita diversidade, né? Muito rico de cultura, né? De coisas que a Amazônia oferece que talvez até hoje ninguém sabe, ninguém nem pesquisou, né? Mas é um país muito injusto, né? A gente olhando assim, porque existe, como eu falei, muitas pessoas passando fome ainda no nosso país, né? Então, há que mudar também esse rumo, né, do Brasil, né? Nós temos que ter um país mais inclusivo, né? Um país que respeite, né, os direitos das minorias, né? Um país que respeite o direito de todos, né? Para que a gente possa realmente ter um país grande do tamanho que ele é e com a riqueza que ele tem, né? E nós, populações indígenas, estamos aí para contribuir com nossos conhecimentos, né? É provado que os territórios indígenas são que menos desmatam, né? Inclusive em relação às unidades de conservação, né? Por quê? Porque nós vivemos, né, da nossa forma tradicional. Aí vai perguntar, e os índios não trabalham? Os índios trabalham muito, porque senão a gente ia morrer de fome, né? Então, mudar, né? Acho que o Brasil tem que mudar, né, o jeito dele olhar a economia, dele olhar o desenvolvimento, né? Não olhar apenas outros países desenvolvidos e trazer o que tem em outros países para o Brasil, né? Mas olhar o que nós já temos e, a partir daí, podemos empoderar cada vez mais o nosso povo para a questão, né, tanto dos direitos como da questão do desenvolvimento de
todas as áreas, vamos dizer assim, né? Perfeito. Rodrigo? Rodrigo, você já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, agora está à frente do maior órgão executor da política ambiental do Brasil. Um órgão que está sendo observado de perto por outros países. A União Europeia anunciou, na segunda-feira, um repasse de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. No mês passado, o Reino Unido anunciou um repasse de 500 milhões de reais. Diversos acordos comerciais estão dependendo do cumprimento de metas internas de desmatamento, de proteção da biodiversidade. Então, eu queria saber se, de fato, como a ministra falou, o Brasil consegue liderar pelo exemplo, a gente consegue atingir essas metas e reafirmar essa liderança ambiental? Bem, antes de mais nada, dizer da satisfação de estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz com o convite, fico muito feliz de estar... inclusive num debate onde tem pessoas aqui que eu tenho profunda admiração e respeito, como o ministro Barroso, como o senador Contarato, meu líder Bira, meu deputado Baleia, a professora Érica lá de trás, cansei de ler artigos da Érica, especialista sobre fogo, a vice-prefeita aqui de Recife. Então, acho que tem pessoas muito bacanas aqui, grandes lideranças. Até 2004, o Brasil era um grande pária do ponto de vista de desmatamento. A gente estava batendo todos os recordes de desmatamento e a ministra Marina, na época, também ministra, implementou uma ação um conjunto de ações chamado PPCDAM, Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento. De 2004 a 2012, a gente reduziu em 84% o desmatamento e de 2012 para cá não parou mais de crescer, né? Então, se a gente pegar os dados históricos, os dados desde quando o Brasil começa a medir as taxas de desmatamento, nós já perdemos 85 milhões de hectares de 1985 para cá. Isso é inaceitável, né? Só para vocês terem uma ideia, eu não vou pegar o dado da Inglaterra, porque a Inglaterra você vai falar mais ilha, né? Mas pegar, por exemplo, a Alemanha tem 35 milhões de hectares. Nós estamos falando do Brasil, perdeu 85 milhões de hectares. Nós perdemos o ano passado 2 milhões de hectares, mais ou menos 1 milhão de hectares na Amazônia, a maior parte em terra pública, a maior parte em grilagem, a maior parte em terra não titulada. E perdemos mais 1 milhão de hectares no Cerrado, a maior parte em desmatamento autorizado e a maior parte em terra privada. Então, assim, é assustador. Mesmo biomas menores, taxas altíssimas. Vou dar um exemplo. Nós perdemos no Pampa 150 mil hectares. Vocês vão falar 150 mil hectares não é nada, mas para o Pampa, que tem 2,3% do território brasileiro, é muita coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem aí um grande desafio pela frente. O IBAMA, ele implementa uma parte do conjunto de ações possíveis, né? Se a gente for pensar que para a gente preservar a floresta, a gente tem que ter um cardápio de soluções, com o IBAMA ficou aquela parte mais difícil e eu acho que é a parte que a gente consegue resultados mais rápidos. Que é o chamado comando e controle, a chamada fiscalização, né? Ou na linguagem dos meus fiscais, é o tiro, porrada e bomba. A gente está em campo, né? É aquela história, o IBAMA voltou. A gente ainda tem meio IBAMA, metade dos nossos servidores, metade do quadro do IBAMA está completo apenas, né? Houve um esvaziamento do IBAMA. Teve muita gente que se refugiou em alguns lugares, como o Victor, que está aqui do meu lado. Mas a gente foi perdendo o quadro, não teve reposição do quadro do IBAMA, né? A gente perdeu o orçamento, a gente perdeu a estrutura, né? No governo de transição, a gente conseguiu melhorar o nosso orçamento em 100 milhões. E é justamente com esses 100 milhões que a gente está fazendo tudo que a gente fez até aqui desde o começo do ano, né? Então, tivemos um chamamento da ministra para a gente fazer uma ação emergencial na terra indígena Yanomami. Destruímos 327 acampamentos de garimpeiros na terra indígena Yanomami. No último relatório de alertas que eu recebi, restam ainda quatro acampamentos lá dentro. Temos outras 9 terras indígenas que a gente está trabalhando esse ano, né, executando justamente o resultado de uma DPF 709, e que para nós foi uma luta, um resultado muito importante e necessário. Então agora a gente está na Trincheira Abacajá, Munduruku, Caiapó, estamos tentando trabalhar
porque na terra indígena Yanomami a gente conseguiu bons resultados, vai ficar uma área de mais de 100 mil hectares de cicatrizes no meio da floresta, de áreas que foram destruídas, né? A contaminação pelo mercúrio, que é eterna, não se tira mercúrio de lugar nenhum, né? Então, acho que ficou um rastro muito grande de destruição lá e em outros lugares que a gente vai estar trabalhando ao longo do ano. No desmatamento, a semana passada saíram os resultados agora, até o mês de maio, a gente conseguiu já um resultado de 30%. Como é que a gente fez para trabalhar com tão pouca gente, né? A gente não conseguiu colocar em campo até agora mais do que 100 fiscais. Então, só para vocês terem uma ideia. A gente está trabalhando muito com tecnologia. Então, nós voltamos com o chamado embargo remoto. Do mesmo jeito, quando a gente passa na estrada em alta velocidade, o radar não pega a gente, né? E isso já existe há tanto tempo. O Brasil tem imagem de satélite desde 85. Então, nós estamos lá no escritório do IBAMA em Brasília, pegando os alertas de desmatamento e tentando identificar os responsáveis. E estamos começando a autuar, quando a gente conhece a autoria. Então, a pessoa recebe uma cartinha com a multa do IBAMA. Foram 7 mil cartinhas até agora. E quando a gente consegue ter clareza da área, a gente manda também no nosso sistema o chamado embargo. Foram quase 3 mil fazendas embargadas até aqui. E é bastante desafiador isso, né? Porque toda vez que a gente embarga a fazenda de alguém, alguém bate na porta do IBAMA e vem acompanhado do governador, vem acompanhado de alguma autoridade, querendo saber como é que é. Eu nem terminei de desmatar e vocês já me embargaram. E embargar significa proibir de utilizar a área. Então, a pessoa não pode colocar gado na área, a pessoa não pode cultivar, a pessoa não consegue conseguir um financiamento agrícola para aquela área. E a gente está trabalhando muito. A gente descobriu no IBAMA, porque a gente fala o IBAMA voltou, mas muita gente dentro do IBAMA nunca parou de trabalhar. A gente encontrou 5 mil embargos lá no IBAMA que não haviam sido colocados no sistema. Quase 1 milhão de alertas de desmatamento que nunca foram verificados. Então, a gente está colocando tudo lá dentro e esperando os resultados, porque não tem muita outra coisa para a gente fazer. A gente está usando aquilo que a gente tem, que é a ferramenta mais rápida. Semana passada foi apresentado o PPCDAN novo. O PPCDAN não é só comando e controle, é incentivar o turismo. O mundo inteiro quer conhecer a Amazônia. Não tem hotel na Amazônia, não tem estrutura para receber turista. Se um americano quiser conhecer a Amazônia, vai para Costa Rica, que não é a Amazônia. Né? A gente tem um potencial de 60 milhões de hectares de terras públicas não destinadas, nós temos 1 milhão de hectares de concessão florestal na Amazônia. A gente tem um potencial enorme de produtos da Amazônia para a indústria alimentícia, indústria farmacêutica, agrofloresta, produtos da agricultura convencional produzidos junto com floresta. A gente tem 25 milhões de pessoas dentro da Amazônia que precisam ter alguma atividade, principalmente nas cidades, para não precisar derrubar a floresta. Então, acho que a gente tem um desafio enorme que o PPCDAN traz. Já está me avisando que acabou, eu estou indo para o final. Mas, assim, a gente tem um potencial de um monte de outras estratégias. Né? Não dá para a gente pensar só no comando e controle. Mas hoje que a gente tem o comando e controle. A gente está tentando botar em ordem cada sistema do IBAMA. Só para vocês terem uma ideia, no sistema de manejo florestal, nós encontramos 1.200.000 metros cúbicos de madeira ilegal que havia sido inserido dentro do sistema para poder legalizar a madeira saída de terra indígena, madeira saída de área protegida, madeira saindo da fazenda do vizinho. Colocaram no sistema 66 mil caminhões de madeira ilegal que não existia, foi colocado dentro do sistema e que a gente tirou de dentro do computador de IBAMA. Né? Então, assim, é assim que a gente está enfrentando, porque quando a gente enfrenta o problema da madeira, a gente está evitando a degradação da floresta. É o dinheiro, às vezes, da madeira que capitaliza o processo de desmatamento. 1 hectare na Amazônia para derrubar custa R$3.000 para você derrubar 1 hectare. Só que 1 hectare de floresta hoje na Amazônia pública é vendida por R$2.000. Você compra terra pública na Amazônia com floresta a R$2.000, depois de desmatada por R$15.000. Então, assim, o problema é muito maior do que a gente pensa. Né? No IBAMA, a gente está trabalhando com as ferramentas que a gente tem.
Tá vindo um PP Sedã, vai vir um PP Cerrado, vai vir um PP Pampa, PP Mata Atlântica, vai ter PPP para todo lado. E aí o que é legal? É a gente poder planejar, porque cada bioma tem suas características. A Mata Atlântica recobria 13% do nosso litoral, indo para o interior, sobrou 10%. As estratégias da Mata Atlântica são completamente diferentes das estratégias, por exemplo, para o Pantanal, que é a planície inundável mais rica em biodiversidade do mundo e que nós estamos acabando com ela. É hidrovia, é hidroelétrica nas cabeceiras, as PCH se multiplicando. Tem 600 PCH sendo construídas nas cabeceiras do Pantanal. PCH é energia limpa, né, uma pequena central hidrelétrica, mas 600 na cabeceira do Pantanal não vai sobrar água para dentro do Pantanal. E a gente também trabalhar não só com plano, mas com uma política robusta. E aí, uma das partes disso é o Fundo Amazônia. Sem dinheiro não para de pé pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono, bioeconomia e uma série de outras estratégias. A gente precisa de recurso, remunerar a floresta em pé é uma dessas alternativas. No mais, fico feliz de estar aqui com vocês e vamos continuar respondendo aí, tentando responder as perguntas. Falar desse contexto que o ministro Barroso pontuou no início na abertura do nosso fórum. Eu não sei se você viu, Mara, mas o Bira roubou magistralmente a pergunta hoje, respondeu muito bem e a gente vai ter que explorar esse contexto de outras formas. Ele falou muito bem sobre a produção de alimentos. Se eu não te reproduzo tão bem, Bira, pode me corrigir, mas você falou uma estatística que eu queria falar de uma maneira diferente. A agricultura familiar coloca 70% dos alimentos na mesa do brasileiro. E a gente sabe que esses acordos comerciais, o atingimento dessas metas ambientais, ela impacta a nossa sociedade civil. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Mayra. A gente sabe que a gente tem um cenário de segurança alimentar. Aí foi o painel que a gente discutiu aqui anteriormente. E, ao mesmo tempo que as regras podem causar impactos para o pequeno produtor, a gente tem o uso indiscriminado de agrotóxicos que podem causar impactos na saúde das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como esses acordos internacionais, o atingimento dessas metas impacta o cenário nacional. Legal, obrigada, Vitor. Assim, acho que o cenário brasileiro todo mundo já conhece, né? Enfim, o Agostinho falou muito bem, toda a questão dos desembargos, autos de infrações, que era algo que estava totalmente paralisado na administração anterior. O modelo de participação social, CONAMA, como o ministro falou, dinheiro disponível do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, que não estava sendo usado. A gente não precisa falar um pouco do Brasil, mas internacionalmente a gente também não estava indo muito bem, né? Em paralelo, junto com a nossa última administração nos Estados Unidos, maior economia mundial, a gente tinha Donald Trump, que é um anti-ciência, um negacionista climático. E, ao mesmo tempo, as Nações Unidas, toda a estrutura de governança global para fazer isso avançar não estava funcionando. E aí eu acho que é um pouco desse ponto que você está falando, dos acordos, dessas normativas que estão surgindo, elas entram nesse contexto, né? Acho que alguns países olharam para esse cenário e falaram, a gente precisa fazer alguma coisa, por exemplo, para impedir que o produto que eu estou comprando está fomentando o desmatamento na Amazônia e em outras florestas tropicais do mundo. Então, foi nesse sentido que a União Europeia passou a lei que vai entrar em vigor no ano que vem para impedir a entrada de produtos associados ao desmatamento. O Reino Unido fez a mesma coisa, os Estados Unidos está discutindo isso no Congresso. Eu acho que a gente precisa reconhecer que, por um lado, essas normativas têm um papel que é muito importante, que é impedir que entre, por exemplo, aqui na Inglaterra, na Europa, uma soja, a carne, um café que venha de áreas desmatadas. Então, isso eu acho que é importante a gente reconhecer que ela cumpre o seu papel. Agora, o que o governo brasileiro, mas não só o governo brasileiro, a Colômbia, a Indonésia, série de países latino-americanos, africanos, eles têm argumentado que várias dessas exigências, que também se aliam à taxação de carbono, por exemplo, é que elas foram negociadas de maneira unilateral e sem consulta aos países, aos grandes países produtores. Isso, em certa medida, é verdade. Por outro lado, ela tem aplicação extraterritorial. Mas eu diria que o empecilho para cumprir essas normativas ela é mais de cunho político do que prático, no meu ponto de vista. É claro que, por exemplo, na União Europeia,
a lei deles fala que qualquer produto que venha de área que foi desmatada depois de dezembro de 2020 não pode entrar no mercado europeu. Não interessa se o Brasil ou qualquer país diga que no Brasil esse desmatamento era proibido. Isso é verdade. Aí, em um primeiro momento, a gente acha, nossa, a gente não vai poder mais vender para a Europa. Não é verdade. A gente tem que pensar, por exemplo, que cerca de 95% do desmatamento no Brasil é ilegal. Os dados do MAP Biomas falam que em 2019, 99% do desmatamento do Brasil é ilegal. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se a gente cumpre a nossa lei e combate o que é ilegal, a gente não vai ter problema nenhum em cumprir com essas normativas internacionais. É aí que eu acho que é o papel da cooperação internacional que o Agostinho falou, que pode ser importante. Porque, claro, o Brasil já prometeu que vai, né, até 2030 zerar o desmatamento ilegal, mas a gente sabe dos desafios que é isso, né? Como os grupos de crime organizados estão bem estruturados e são eles que estão cometendo uma série de crimes ambientais na Amazônia. Então, você implementar um sistema de devida diligência, de rastreabilidade num país, né, de dimensões continentais, ele tem, sim, os seus desafios. Eu acho que os países desenvolvidos que estão aprovando essas normativas, eles também têm um papel em apoiar o Brasil, mas não para implementar um modelo europeu de devida diligência, não, para apoiar o Brasil nas políticas que a gente já está implementando, como o PPCDAN, como, né, a implementação mais eficaz do CAR, pensar no modelo de agricultura de baixo carbono, que poderia ter apoio internacional. Ou seja, no meu ponto de vista, se o Brasil cumpre a sua lei, a gente vai cumprir as regras internacionais. Então, a gente só precisa fazer a nossa parte. É claro que não é fácil, a gente conta com pessoas como o Agostinho nessa batalha. E com os povos tradicionais. Exato. O senhor reforçou o papel, né, das comunidades tradicionais na preservação dos nossos recursos, na preservação da Amazônia, que é fundamental para o atingimento dessas metas. Em contraposição, você falou das dificuldades de regularização fundiária, a Mayra citou o CAR, o senador Contarato mesmo ele esteve envolvido com o levantamento desses dados no Congresso, e a gente tem um cenário efervescente, eu diria. A gente tem várias demarcações que não foram homologadas, a gente tem o marco temporal no Senado, a gente tem o julgamento no STF, e eu queria saber quais e como esses conflitos ligados à terra impactam os povos originários atualmente. E como um conflito desse tipo, que é crônico, eu diria, impacta a imagem do Brasil lá fora. Como impacta esse protagonismo do Brasil? Com relação à questão da demarcação dos territórios indígenas, né? Ela, vamos dizer que é uma briga desde 1500, né? E aí estão 34 anos na briga, né? Mas a gente não desiste pelos direitos originários, né? E para nós, na década de 80 foi um período muito importante que nós trabalhamos para a recuperação, né, dos territórios indígenas, né? Então foi muito, muito importante. Mas, né, de lá para cá houve várias demarcações, né? Por exemplo, na Amazônia foram demarcadas 70 milhões de hectares, né? Hoje temos 115 milhões de hectares demarcados na Amazônia, mas ainda existem várias terras indígenas a ser demarcadas, né? E quando ela não é reconhecido o seu limite pelo Estado, ela causa pressão externa, né, de pessoas que adentram, né, para a invasão, para querer tirar as riquezas, né? E aí há bastante conflito, né? A morte, né? E claro, né, os povos indígenas não vão deixar, né, sua terra, né, assim, como se diz, sem lutar, né? Eu penso que o Brasil, né, ele é um país que ele é grande, né? Só na Amazônia brasileira nós temos 170 povos indígenas, né? São 170 línguas, 170 culturas diferentes, fora o isolamento voluntário, né, que a gente chama aqui, né, que a gente não sabe qual língua eles falam ainda, né?
Então, é um país que, por si só, se vende, né? Mas é necessário mais trabalho na questão, por exemplo, das leis, do país respeitar as próprias leis, né? Respeitar a Constituição, né? Por exemplo. Tinha 5 anos para demarcar todas as terras indígenas, né? Ainda bem que não demarcaram, né? Porque se tivesse demarcado, nossos parentes de isolamento voluntário hoje, né, estariam, né? E aí vem a questão do marco temporal, né? Que é colocado, né, a partir de 88, né? E aí muitos parentes falam, então, até fizeram um cardzinho, né? Quem não é indígena vê também um marco temporal, né? Começa de 1500, começa também em 88, né? E aí a gente está num processo, né? Foi dada a urgência no Congresso, bastante complicado para a gente, né? Mesmo tendo, né, uma força que olhe, né, para as questões indígenas e para a questão das minorias, mas nós estamos, vamos dizer, no Congresso de mãos atadas, né? O que nós vemos, a nossa luz no final do túnel é o Supremo, né? Ainda bem que o ministro Barroso está aqui ouvindo, né? E contamos com o seu voto, o voto do senhor para o marco temporal, mas o que tem garantido, né, os direitos dos povos indígenas, né, durante todos esses processos, né, em sua, vamos dizer, 99% é o Supremo, né? É lá que é a nossa casa de acolhimento, vamos dizer assim, né? E nós vamos continuar na luta, né? Na luta da defesa dos territórios, né? Porque é importante para a gente, porque é a nossa casa, né? De onde tiramos todo o nosso alimento, tiramos nossos conhecimentos, né? Mas também para o Brasil é importante para manter, né? Manter a questão da floresta em pé, né? O desenvolvimento, como eu falei, né? Ela tem que ser um desenvolvimento onde todos possam ganhar, né? A agricultura ela pode conviver com as questões ambientais desde que respeite as leis, né? Desde que todo mundo se respeite e é possível, né, a gente conviver. Muita gente fala assim, né? Os povos indígenas são contra o desenvolvimento. Não, pelo contrário, nós estamos a favor. Agora, nós não queremos que a gente seja excluído de todo o processo, né? Tem que haver essa consulta, né, para que a gente possa ver se realmente o chamado desenvolvimento ele é importante para a gente, né? Caso contrário, né, a gente deixa de mão, né? E é isso. Obrigado. Falar de desenvolvimento agora, Agostinho, desenvolvimento que o Toya citou. O Ministério ele vem defendendo que a política ambiental ela tem que ser transversal, né? Ela tem que envolver diversos setores da sociedade. É um desenvolvimento que o ministro Barroso mencionou também na abertura do fórum, mas é um desenvolvimento que precisa ser trabalhado, conversado. Então, como respeitar esses estudos, essa informação científica que a Mayara citou, e conciliar essa proteção com o desenvolvimento do Brasil. A gente tem um potencial enorme de seguir com destaque no mercado de carbono, na produção de energia limpa, como já foi falado aqui diversas vezes. Como a gente faz para reforçar esse modelo de desenvolvimento? Acho que é essa etapa do PPC-DAN, que é menos conhecida, talvez, dos outros PPCs que você citou. A gente tem um grande desafio que o mundo não vai conseguir controlar o aquecimento do planeta sem as grandes florestas. As grandes florestas, elas se comportam como verdadeiros aparelhos de ar-condicionado. A gente tem uma grande no norte da América do Sul, que é a Amazônia, que o Brasil divide com outros 8 países, mais um território. A gente tem as florestas também na região do Congo, na África, e na região da Indonésia, Malásia, Tailândia, enfim. O Brasil derruba quase 5 vezes mais do que o segundo colocado e quase 10 vezes mais do que o terceiro colocado. Então, assim, não dá para se pensar em reduzir o problema do aquecimento se a gente não pensar em manter floresta.
E sem floresta a gente não tem a chuva que garante a produção agrícola do Brasil. Então, assim, isso quem mostra é a ciência. Eu acho que essa integração de dados, essa integração de política pública baseada em evidência, isso precisa entrar para dentro das políticas públicas, né? Se a gente tem uma agricultura no Brasil que funciona, que dá certo, é porque a gente tem a Amazônia. E a gente está todos os dias derrubando um pedaço da garantia dessas chuvas, né? E a gente está falando só aqui de um problema regional. Quando a gente vai para o problema global, quando as pessoas falam em manter a temperatura em 1,5 grau, é 1,5 grau de temperatura média. Para o Brasil são pelo menos 6 graus. E as pessoas ficam presas a 1,5 grau, eu aguento. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande desafio de realmente... primeiro, fazer um diálogo com a sociedade. Acho que a ciência e a sociedade existe um distanciamento que é natural, não é? E a gente precisa tentar diminuir esse distanciamento. A gente precisa diminuir a distância entre a ciência e a política pública. Também acho que é um outro desafio, não é? Fazer isso refletir em política pública. E, obviamente, trabalhar a integração disso. Vou dar um exemplo. Os crimes ambientais mudaram significativamente, né? Inclusive quem são os personagens. A gente está trabalhando muito, por exemplo, com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com uma série de outros órgãos, estratégias, porque o que a gente está encontrando hoje quando a gente vai para campo são grandes facções criminosas usando crimes ambientais para lavagem de dinheiro, grandes facções de crime organizado. E o crime ambiental também é crime organizado, tá? Não estamos dizendo que agora o crime organizado foi lá para a Amazônia. Não, já era crime organizado. Quando você tem uma série de redes e articulações para se apossar de terra pública, derrubar terra pública, vender terra pública, isso para mim sempre foi crime organizado. Mas o que a gente está vendo são as facções urbanas indo para lá. No Javari, por exemplo, é feita a lavagem do dinheiro da droga na indústria da pesca. Eu demorei um pouco para entender, né? Precisei ir para lá para entender. A empresa de pescado declara que pescou 300 pirarucus naquele mês, pegou 3 e o resto é tudo dinheiro de droga. Você chega dentro do frigorífico dela, você encontra droga dentro do frigorífico dela. Então, assim, as coisas estão mudando. Lá nos garimpos dos Yanomamis, não tem um garimpo que a gente não é recebido a bala, armamento pesado, o pessoal trabalhando tudo com facção criminosa, que coloca o mercúrio lá dentro, coloca alimento lá dentro, controla as dragas, trabalho análogo à escravidão em todas as áreas de garimpo que a gente vai. Então, assim, se a gente não trabalha com dado científico, com inteligência, a gente não consegue fazer o enfrentamento desse tipo de problema. Então, assim, as coisas estão mudando, e a gente também tem que dar o passo adiante para que a gente possa estar preparado para fazer esse tipo de enfrentamento. Não é aquela história do garimpo, aquela imagem antiga que tinha do garimpeiro com a bateia dele na beira do rio procurando a pepita de ouro. Não. A pessoa vende um carro na cidade, vai para lá achando que vai ganhar dinheiro e lá ele fica escravo do dono do garimpo. Do cara que coloca o alimento, o cara que compra o ouro pela metade do preço, o cara que controla, obriga ele a dar o ouro em troca do óleo diesel para ele manter a máquina e a pessoa fica presa lá dentro daquela estrutura. Então, assim, acho que a gente tem um desafio enorme de fazer uma educação ambiental que seja capaz de as pessoas mudarem o comportamento. As pessoas acham bacana a questão ambiental, mas as pessoas não mudam o seu comportamento. As pessoas, no dia a dia, continuam desperdiçando água, não tem uma preocupação para onde vai o lixo. E aí a gente entra na história do mercado consumidor, do consumidor que está do outro lado do planeta decidindo se quer comprar um produto com desmatamento ou sem desmatamento. Se quer comprar um hambúrguer que as emissões daquele hambúrguer vão ser compensadas no Brasil ou no Reino Unido. Então, acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente. A gente tinha, no primeiro PPCDAN, 8 grandes frigoríficos da Amazônia. Hoje a gente tem 185. Então, as coisas mudaram, E aí, hoje, a gente também tem tecnologia para conseguir rastrear. A gente tem tecnologia de poder cruzar os dados das áreas desmatadas, das áreas embargadas, os cadastros rurais, quem produz em tal lugar. Por exemplo, para a soja está funcionando super bem a rastreabilidade para a soja. Na Amazônia a gente tem uma moratória, no Cerrado não, mas na Amazônia a gente tem uma moratória de compra de soja de área desmatada.
para carne, se a gente tiver os dados das guias de trânsito animal, que estão na mão dos estados, e cruzar com os dados do IBAMA, fica facinho de fazer rastreabilidade. Mas precisa ter vontade de poder fazer esse enfrentamento. Né? Eu acho que assim, esse é um dos grandes desafios que a gente vai ter. Rastreabilidade é muito caro, é possível, mas é muito caro. E só faz sentido porque no Brasil a gente tem as pessoas produzindo legalmente, que é a maioria, e as pessoas produzindo em áreas ilegais, com desmatamento ilegal, né? E a gente tem que separar o legal do ilegal. Né? E aí por isso que a gente fala em rastreabilidade. Né? Eu acho que assim, tecnologia tem de sobra, tem uma parte significativa do agronegócio brasileiro que quer sim a implementação do CAR. Estão falando em 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 300 mil com problema. De 5 milhões, 300 mil tem problema. Né? Então, assim, uma parte significativa do agro quer a implementação do CAR, aceita a rastreabilidade porque está produzindo em áreas que foram desmatadas, mas foram desmatadas há muito mais tempo, né? E hoje estão numa condição de legalidade. Então, eu acho que a gente tem um desafio enorme aí de fazer essas ferramentas serem colocadas de pé, usar a tecnologia e fazer com que a legislação brasileira seja cumprida. Né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Legal. Por favor, agora, ministro. Esse é o momento. Acho que eles vão trazer o microfone. Obrigado. Obrigado, Maurício. Está em desvio de função, né, Maurício? Em primeiro lugar... Eita. Maurício desligou. Alô. Foi? Obrigado. Queria primeiro cumprimentar os nossos moderadores e os 3 panelistas, Maiara, Troia e o Rodrigo. Foi muito interessante. Eu tenho perguntas, assim, eu tenho muitas dúvidas e poucas certezas. Então, eu queria ouvi-los sobre algumas delas. Eu não sou um especialista, mas atuei muito nessa questão indígena, na questão da Amazônia. A primeira, talvez para o Rodrigo, é a questão das Forças Armadas. Existem áreas da Amazônia, sobretudo, que ou você tem ajuda das Forças Armadas ou você não consegue fazer nada. No governo passado, mais de uma vez, a gente combinou operações da Polícia Federal com as Forças Armadas de desintrusão e, na última hora, eles diziam, não tinham verba e pulavam fora. A primeira pergunta é se você não acha que seria muito importante a gente conquistar o coração e a atuação das Forças Armadas, porque eu acho que isso pode dar, inclusive, uma razão de viver, mais uma, para as Forças Armadas, que é proteger a Amazônia, transformar isso num projeto, aspas, de guerra, no bom sentido, de proteção da Amazônia. Portanto, se você acha que engajar as Forças Armadas pode ser um passo decisivo, uma primeira pergunta. A segunda, você fez uma observação que corresponde também à minha impressão, que você tem as áreas indígenas, você tem as unidades de conservação e você tem as áreas não designadas, que são as áreas públicas em geral. Boa parte do desmatamento é nas áreas públicas, dificuldade de fiscalização. Se você acha que concessões privadas para conservação, se acha que que pode ser uma boa ideia. A terceira, são perguntas mesmo, mas são todas difíceis. Numa desintrusão que eu mesmo determinei, o Ministério da Justiça me perguntou o que eu faço com os garimpeiros. É para prender? E você prender, a gente está falando de milhares de pessoas, e eles são empreitados. Nós não estamos falando dos tubarões, é uma pobre gente que vai para lá tentar ganhar. Prender não serve para nada. Só que você tira de um lugar e eles vão para outro. Então, se você tem alguma ideia do que fazer com os garimpeiros para me ajudar... Tá vendo, chefe? Foi legal. Certamente prender não é uma solução. Não adianta prender essas pessoas. A minha quarta pergunta, fala-se muito da bioeconomia da floresta como uma grande solução, mas mesmo os exemplos que você deu são quase todos meio extrativistas, açaí, cosméticos e tal. O que você imagina como verdadeiramente uma bioeconomia da floresta e o que você acha de uma ideia de se
convocar uma grande conferência internacional. O mundo todo está preocupado com a Amazônia, com os grandes ambientalistas, os grandes cientistas, os grandes investidores, e nós aceitamos, sem perda da soberania, nós aceitamos ideias. Como criar essa bioeconomia que tanto se fala, mas aí a gente não saiu do patamar extrativista. E, por último, eu tinha mais perguntas, mas, por último, eu acho que há uma coisa de esclarecimento. Criou-se no Brasil uma dualidade de que proteção ambiental e agronegócio são coisas incompatíveis e, evidentemente, não são. É perfeitamente possível conciliar as duas coisas. Mas acho que ajudaria ao convencimento de demonstrar ao agronegócio que a derrubada da Amazônia vai atrapalhar o negócio deles, como ficar sem água. E, portanto, eu acho que a questão ambiental precisa um pouco deixar de ser uma questão para um pequeno grupo de iniciados, e a gente tem uma grande campanha institucional de esclarecimento e dizer isso não é uma coisa de ambientalistas e iniciados, isso é uma coisa que vai afetar a economia brasileira, porque a gente não vai ter água e não vai ter essa produção extraordinária. E uma pergunta que eu queria fazer para o Toia, porque eu sempre me angustio com isso, na questão indígena, o contato com a civilização dominante até agora tem sido devastadora, como a gente bem sabe, para as comunidades indígenas. Eu queria saber a sua opinião se o isolamento é a melhor solução ou a única solução. Muito obrigado, viu? E parabéns, foi um painel maravilhoso. Obrigado, senhor. Vou pedir para o Maurício complementar. Eu acho que vocês vão gastar um pouco de tempo para responder. Eu vou tentar ser bem rápido. Mas não, acho que a gente tem um tempinho para vocês conversarem, a gente quer ouvir vocês. Bom, assim como ministro, eu também não sou especialista em Amazônia, mas o ano passado saiu uma matéria de capa no Washington Post, que depois eu trabalhei os dados. Eu vou ler os dados da matéria. Eles pegaram os últimos 20 anos e estudaram 1.189 pessoas que foram eleitas para vereador, prefeito, deputado estadual, federal e governador na região amazônica. Essas 1.189 pessoas foram indiciadas em crimes ambientais. 75% foram indiciadas por crimes de desmatamento. 10% já foram condenados em todas as instâncias. 12 foram condenados a pagar mais de $1 milhão por multas de desmatamento. E outras adicionais 236 eram donas de empresas que estão sendo indiciadas por crime de desmatamento. As pessoas foram eleitas. E olhando os números, e são dados públicos federais, a gente sabe da limitação dos dados públicos. Olhando os números, se você é indiciado por um crime de uma infração ambiental, você tem 25% de chance maior de ser eleito na região amazônica. Então, a minha pergunta é, por que as pessoas votam tanto em pessoas que estão ligadamente ligadas a esses crimes, e se tem alguma perspectiva de mudar isso? Eu vou tentar passar por todo mundo, para a gente dividir o tempo de fala, e a gente abordar todas as perguntas. Vou pedir o Toia para responder a pergunta do ministro Barroso. Mayara, se você se sentir confiante para responder a pergunta sobre bioeconomia e sobre agricultura, e o Rodrigo descansa com o resto do abacaxi. Eu tenho uma pergunta bem para a Mayara. Quer encaixar? Vamos tentar encaixar no pacote. Pode falar um pouquinho de bioeconomia também, viu, Toia? É bem objetivo. Pegando esse gancho de tudo que vocês falaram, a provocação que eu faço. Dentro da pauta ambiental, a gente fala muito e parece que o discurso da sustentabilidade é uma coisa muito... É muito discurso. Falta essa coisa prática. Eu acho que um dos avanços que a gente conseguiu com a pauta da pandemia foi dizer às pessoas que a gente precisava lavar a mão com água e sabão. Chega em casa, lava a mão, para tudo, não pega em nada, não bota a mão em canto nenhum, não come, lava a mão. Onde é que a gente está falhando? Que a gente conversava há pouco antes de começar. A vida se dá na cidade. A gente discute a pauta ambiental de uma forma muito fumaça, muito pouco palpável. Como é que eu alcanço chegar na periferia? Como é que eu alcanço chegar nas escolas? Como é que eu alcanço chegar na sociedade de uma forma geral e plena? Do mesmo jeito que eu cheguei na Covid para dizer lava a mão com água e sabão. A pauta sustentável, ambiental, precisa chegar como água e sabão. Chegou para todo mundo. Ninguém come sem antes lavar as mãos. Qual é o desafio da gente, Mayara, para chegar nessa ponta? Vamos tentar responder, né? Eu vou começar então, Toia. Você consegue começar respondendo? A gente vem de lá para cá. Com relação à questão do isolamento voluntário, né, que a gente sempre utiliza, os nossos parentes ainda não tiveram contato ainda com a sociedade não indígena, né?
Viver isolado no século XXI talvez é impossível, né? É impossível, inclusive para os povos indígenas, né? No século XXI. Mas, com os conhecimentos que os povos indígenas têm, né, ele consegue viver, né, utilizar do seu território, mas aí precisa que o Estado possa garantir os seus direitos, né? Como em qualquer sociedade, né? Então, para nós, né, o fato de, vamos dizer assim, de não querermos trabalhar a questão da soja, da pecuária, né, não significa que nós estamos nos isolando, né? Porque nós estamos utilizando de outros conhecimentos que nós temos. Por exemplo, estamos trabalhando a parte cultural, né? Tu tem muitos trabalhos, né, nas terras indígenas, nessa parte cultural, do turismo cultural, do turismo, né, vamos dizer, de outros conhecimentos que os povos indígenas têm, né? Então, é possível viver, né, com todos sem ficar isolado, mas tem que haver essa proteção do Estado, né, sobre os direitos, né, que é fundamental para toda a sociedade, né? Com relação os dados que ele trouxe aí, né, é incrível, né, que quanto mais os caras batem nas pessoas, mais eles voltam em pessoas erradas, né? E aí eu penso que não é tu conscientizando a pessoa, né, que ele vai mudar de opinião, porque ele já tem uma opinião formada, né, e tem uma outra questão. Mas eu penso que ela passa, tem que passar pela uma parte da educação, né? Eu acho que tu tem que formar novos, vamos dizer, pessoas, né, para as novas gerações, né? Que é a mesma questão de tu falar com um grande empresário, né, que ele vai poluir, né? Mesmo que falar para a Ambev, não estou fazendo propaganda da Ambev, mas, tipo assim, ela utiliza muita água, né? E ela vai desmatar, né? Que é o mesmo que o ministro falou, né? Conscientizar o agronegócio que derrubar a floresta é ruim para ela, né? Então, acho que tem que dar, como a gente fala, dar o pulo do gato, né? Para esse novo momento que é a transição, né? De uma nova consciência, de um novo momento, né? De pessoas que vamos dizer, pensar a política no futuro, né? Que eu acho que aí nós vamos ter um momento muito, muito importante, muito consciente, né? E outra questão que talvez seja muito importante também é a questão da solidariedade, né? Eu acho que o nosso país, o mundo, né, está perdendo essa coisa boa que é ser solidário com todos, né? Então, acho que o Brasil já foi muito solidário, né? Mas agora nós temos muitas pessoas, né, que pensam muito em ganhar dinheiro, enquanto, né, muitas pessoas estão morrendo de fome. Perfeito, obrigado, Mayara. Quer continuar? Perguntas fáceis, né? Vou começar pela vice-prefeita do Recife, sobre, né, o que... Eu acho que um aspecto é o que o Agostinho falou da comunicação, né? A gente fala 1.5 e fica muito abstrato e não entende que 1.5, na verdade, para o Brasil pode significar 6, e também mesmo se você falar 6, o que isso implica? Não é só mais calor. Então, a gente trabalhar com essa narrativa da comunicação, desde lá do primário até todo, né, o ensino superior, eu acho muito importante. Né? A gente fala da Amazônia e parece uma coisa muito distante, mas como já foi falado aqui, né, se a gente tira as florestas, o regime de chuva muda, então a produção de alimento muda, e isso tem uma série de efeitos dominó para os espaços urbanos que você colocou. A gente fazer a ligação de que não é desastre natural, que todo ano são centenas de milhares de pessoas desabrigadas, milhares de pessoas deslocadas, muitas mortes todo ano, e a gente já tem a ciência, já tem as áreas mapeadas, e todo ano isso acontece, e a gente botar no debate público que isso só vai piorar, já tem piorado. E é claro que, assim, comunicar é um passo, mas a política pública que é o fundamental, né? Então, a gente tem falado muito agora de cortar a emissão, mitigação, mas para um país como o Brasil, ainda em desenvolvimento, a pauta de adaptação climática ela é central e a gente precisa de dinheiro.
Então, a gente já sabe, as áreas de risco estão mapeadas. As pessoas continuam morando lá. Por quê? Porque não tem alternativa, você não oferece moradia, o sistema de transporte de moradia não está adaptado para esse regime de chuva que só vai aumentar. E aí tem um termo, né, que tem se falado cada vez mais, do racismo ambiental, porque quem são essas pessoas? São pessoas negras de periferia que estão morrendo todos os anos em áreas que a gente sabe que é de risco e nada é feito. Então, acho que é uma combinação da gente comunicar melhor, as pessoas entenderem que isso não é da natureza por si só, que é a ação humana que está provocando isso, e de política pública para prevenir e adaptar. Aí, só falar brevemente sobre a questão da bioeconomia, investimento em renovável. O ministro falou numa conferência internacional. Acho que é super importante a gente aumentar a colaboração internacional, de modo geral, nessa agenda, mas eu acho que tem umas questões que a gente precisa ficar atento mesmo da desigualdade do sistema internacional. Então, você fala de transição justa, e é o tempo inteiro, né? Transição justa, vamos mudar plano energético. Aí você vai olhar as entrelinhas do plano da União Europeia, por exemplo, de transição justa. O que eles querem? O que é a prioridade? Aumentar o número de fornecedores dos minérios críticos, né? Que a América Latina tem muito, lítio, cobalto, entre outros, que são essenciais para fazer bateria e toda a tecnologia, né, por exemplo, de carros elétricos e tudo mais. Então, claro que a gente tem que ficar muito atento para que essa nova discussão não só reproduza esse modelo da gente ficar vendendo matéria-prima e não fazer parte do que gera valor. Então, acho que o Brasil, não só o Brasil, mas os países em desenvolvimento em geral, eles têm que demandar que essas parcerias sejam ganha-ganha, que a gente possa também estar produzindo no Brasil carro elétrico, não ficar vendendo minério para comprar depois em um preço que ninguém pode pagar. Então, acho que é um pouco isso que eu queria dizer, mas, claro, eu acho que a gente tem que, se a gente não dialogar também com os europeus, com os outros países, a gente nunca vai conseguir uma parceria ganha-ganha. Então, acho que a cooperação internacional é fundamental nesse processo. Obrigado. Tentar responder todas as perguntas. Na pandemia, a gente teve uma proliferação daquelas lives, né? Tem gente que a gente está se encontrando agora, que a gente viu em alguma live. Mas teve um momento muito bacana virtual, que foi a audiência pública, que foi conduzida no âmbito do Judiciário. O Judiciário brasileiro tem uma dificuldade muito grande de dialogar com a sociedade, mas na pandemia a gente conseguiu fazer, no âmbito de um conjunto de ações, algumas, inclusive, que eu atuei, contra uma série de desmandos, uma série de situações do âmbito ambiental, né? Então, nós deixamos de ter o Conselho Nacional do Meio Ambiente funcionando, o Fundo Nacional do Meio Ambiente foi paralisado, o Fundo Amazônia foi paralisado. Então, uma série de políticas ambientais acabaram sendo judicializadas e o Supremo conduziu uma audiência pública que eu participei, que, para nós, foi um momento muito importante de diálogo e está gravado, e vale a pena as pessoas acompanharem. E eu quero fazer esse agradecimento aqui, ministro. Não era o presidente. Não era. Mas estava brigando lá, arrumando confusão. Mas vamos lá. Questão das Forças Armadas. As Forças Armadas estão ajudando muito na Operação Yanomami do ponto de vista humanitário, do ponto de vista logístico. Mas do ponto de vista de enfrentamento dos crimes ambientais, não. Então, assim, do ponto de vista logístico, toda a estrutura logística lá da ponta, quem está disponibilizando são as Forças Armadas. Ali é uma situação bastante delicada, muitos familiares de pessoas que trabalham ali na base militar das fronteiras, muitos parentes deles, muitos familiares também atuam no âmbito do garimpo. Então, tem uma série de situações ali muito difíceis. Eu conversei com vários comandantes que falaram, olha, eu tenho sobrinho meu lá dentro, eu tenho parente meu lá dentro. Então, é um tema ali muito, mas muito delicado. Mas são regiões de fronteira onde tem obrigação constitucional de atuação das Forças Armadas e a gente vem tentando trabalhar qual é a melhor forma de lidar com isso. Em todo caso, no Brasil, a gente adotou um modelo de enfrentamento dos crimes ambientais não militarizado. Diferente, por exemplo, do modelo que a gente tem na Colômbia. Na Colômbia, a Colômbia está combatendo o desmatamento do mesmo jeito que combatia o tráfico de drogas. Equipes militares descendo nas áreas de desmatamento e, enfim, numa situação de enfrentamento. O Brasil tem optado por um enfrentamento mais civil. E eu acho que é importante a gente preservar essa forma de
mesmo que o fiscal do IBAMA às vezes pareça um militar indo para a guerra, a gente tem um tratamento civil, nos parece ser um modelo melhor do que a gente achar que a gente vai pegar um soldado e colocar lá para lidar com um tema bastante complexo, um tema que muitas vezes a gente tem que colher provas, tem que colher depoimentos, tem que saber, não basta simplesmente a repressão. Então, acho que é algo que a gente vem estudando ao longo do tempo e talvez o nosso modelo para o Brasil, um modelo mais civil do que um modelo militarizado, nos parece ser melhor para o enfrentamento dos crimes ambientais. Em todo caso, os crimes ambientais são tratados no Brasil como crimes de menor potencial ofensivo, então ninguém vai preso. Se a pessoa for condenada por desmatamento, ela paga uma cesta básica e está tudo certo, né? Então, não dá para a gente... Eu acho que a redação da legislação ambiental brasileira é uma das mais belas do mundo, mas do ponto de vista de efetividade, a gente tem problemas. Concessões florestais, eu fui autor de um projeto de lei que acabou virando uma medida provisória e foi votado agora, que atualiza as concessões florestais. Concessões florestais... A gente tem 10 grandes concessões hoje no Brasil, 1 milhão de hectares, todas elas baseadas num produto só, que é madeira. Está crescendo muito a ideia de concessões florestais para créditos de carbono, concessões para conservação, para turismo, para produtos não florestais. É uma forma de você manter a terra pública com algum uso, pode ser inclusive para restauração, e você evita a grilagem dessas terras. Na Amazônia, a gente tem um estoque aí de algo em torno de 60 milhões de hectares de terras públicas. Tá muito difícil criar uma unidade de conservação nova, está muito difícil fazer uma demarcação de terra indígena nova, e para algumas áreas, provavelmente, concessão florestal pode ser uma solução. O que fazer com os garimpeiros? A maior parte deles lá está por não é só pelo emprego em si, não é só pela renda. Tem ali um conjunto de situações. A ONU Drogas e Crimes, a ONU-DC, está entrevistando garimpeiros na Amazônia, na região Tapajós. Vai soltar o mês que vem o resultado dessa entrevista. São mais de 1.000 garimpeiros entrevistados. E o que a gente vê é a cobiça de ficar rico, é aquela ideia de aventura de que eu vou largar tudo, vou para a Amazônia e vou ficar milionário achando ouro. Então, assim, não é tão fácil substituir, dar um outro emprego para a pessoa que está no garimpo. Obviamente que quando ele sai do garimpo, se tiver um projeto social para receber ele melhor, para tentar colocar ele na sociedade numa outra função, seria o mais óbvio, o mais desejável. Mas é bastante desafiador, porque muitas vezes eles estão lá, eles vão para lá naquele sonho de que vão ficar ricos. E a maior parte volta numa situação muito pior, com contaminação de mercúrio e tudo mais. Da bioeconomia, a Mayra respondeu, mas a bioeconomia envolve muita coisa, não é só o açaí, não é só a castanha. A bioeconomia, por exemplo, a gente pode estar falando em todo um mercado de carbono que está vindo aí, a gente pode estar falando em pagamento por serviços ambientais, a gente pode estar falando em restauração florestal que gera empregos de qualidade, a gente pode estar falando em produtos convencionais explorados de uma forma diferente, como café sombreado, cacau sombreado, uma série de outros produtos. Então, a bioeconomia pode ser muito mais coisa. Nas últimas semanas, as pessoas só me perguntam de petróleo, por razão óbvia, mas ninguém me pergunta, por exemplo, eu estou licenciando hoje 300 projetos de eólicas offshore. Ninguém me perguntou até agora sobre isso. Eu estou licenciando quase 30 projetos de hidrogênio verde. E isso é olhar para frente, entendeu? Eu acho que a gente tem esse desafio da gente olhar para o dia seguinte, a gente fica preso ainda a técnicas do passado que estão aí, a gente ainda vai continuar convivendo, e o IBAMA vai continuar licenciando petróleo, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais para frente, acho que esse é um dos desafios. E, obviamente, o dilema sustentabilidade, produção agrícola, eu acho que a gente já deu passos significativos. A gente tem hoje no Brasil um dos maiores programas de agricultura de baixo carbono do mundo. Toda vez que o governo coloca crédito rural para a agricultura de baixo carbono, a agricultura pega esse crédito. A integração lavoura-pecuária-floresta está crescendo, a biomassa nas usinas de álcool está crescendo. Então, assim, o que a gente precisa é que a maçã podre, né, da agricultura seja extirpada e que a gente fique com uma agricultura que respeite as áreas de preservação permanente, entenda a importância da reserva legal, tenha preocupação com a conservação do solo, entenda a necessidade de mudar o defensivo químico para um defensivo biológico
entende a necessidade de preservar a floresta, que vai garantir chuva para garantir a produção agrícola. Então, eu acho que a gente tem, um espaço muito grande para isso. Uma parte significativa da agricultura brasileira já entendeu. Uma parte significativa da agricultura brasileira entende no mundo internacional esse jogo de falar, se não rastrear produto, eu não compro mais. Né? Então, eu acho que a gente tem aí um caminho importante a trilhar. Não é mais demonstrativo isso, que é possível ser sustentável. Né? O que a gente precisa é que todo o plano safra seja um plano de agricultura de baixo carbono. Eu acho que esse que é a grande questão. A gente precisa entender que não tem outro caminho que não seja da sustentabilidade se a gente quiser continuar habitando esse lugar. Né? Eu acho que não dá para o Brasil continuar achando que é normal derrubar 2 milhões de hectares de floresta por ano. Não é. Né? Alguma coisa muito grande errado está em jogo. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem hoje 70 milhões de hectares no Brasil de área desmatada e que ninguém está usando. Temos 70 milhões de hectares de áreas desmatadas abandonadas no Brasil. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente. Obrigado. Adriano, você me desculpa, minha chefe está de olho no meu tempo ali. A outra chefe. Eu vou terminar e vou passar mais uma pergunta para vocês concluírem. Ontem a presidente do fórum, a minha amiga, citou um dos maiores autores brasileiros da terra dela, bairrista que é. E hoje eu quero citar um autor da minha terra, o Ailton Krenak, que em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele escreve: definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos, viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Então, eu queria perguntar para cada um de vocês, vocês falaram bastante de parceria, eu queria saber como cada um dos atores envolvidos nesse protagonismo brasileiro, digamos assim, eles podem se relacionar melhor, estabelecer parcerias para tornar o desenvolvimento do nosso país mais sustentável, assegurando a preservação dos nossos recursos naturais, que trazem benefícios não só para nós brasileiros, mas para a população do planeta inteiro. Começo com você, Mayara. Pode ser. Bom, uma pergunta importante. Vou começar assim, não é que eu sou pessimista, então eu vou usar a frase de alguém que foi um pouco pessimista. O secretário-geral da ONU, na abertura da última COP no Egito, ele falou assim: nós estamos na estrada, caminho do inferno, com o pé no acelerador. Talvez pouco. Não fui eu que disse. Ele disse isso, enfim. Então, é um contexto, de fato, bastante complexo. E aí, essa dimensão que você traz de parceria é muito importante, porque no Brasil, a gente estava no pé do acelerador, né, multiplicado nos últimos anos. Mas, mesmo assim, diante disso, aí que a gente viu o valor da parceria, né? Eu digo isso até do ponto de vista da sociedade civil, que o pessoal acha que todo mundo é amigo na sociedade civil, todo mundo se ama e tal, e não é verdade, né? Existe competição, existe briga, igual tem em todo setor. Mas nos últimos 4 anos, todo mundo se abraçou e falou assim: olha, se a gente não se unir, a boiada vai passar, né? E a sociedade civil conseguiu reverter, ou pelo menos segurar muito desses retrocessos. Outro aspecto que foi mencionado na manhã é o papel dos entes, né, subnacionais. Então, na ausência de um governo federal ativo, você viu bastante os municípios, os estados se articulando melhor, criando redes, indo para as grandes conferências internacionais, tentando fazer alguma coisa na agenda. E eu espero que esse espírito permaneça, porque não adianta só o governo federal, não adianta nem só a sociedade civil, o setor privado, seja, né, tem que estar todo mundo muito alinhado. E aí eu falo não só pelo Brasil, né, no mundo inteiro a gente está muito claro que esse é um desafio global. E acho que a gente tem que continuar pressionando também nos países desenvolvidos, que historicamente mais emitiram, e até hoje, cadê os 100 bilhões? Nem adianta mais falar em 100 bilhões, porque isso aí já passou, a gente precisa de muito mais. Então, a gente tem que continuar também fazendo essas demandas, mas, claro, sempre olhando para a gente, acho que a parceria entre os diferentes setores é fundamental para isso. Muito obrigado, Mayara. Você pode concluir. Bom, parceria ela é importante em todo lugar, né? E aqui no Brasil, né, a gente, enquanto povos indígenas, enquanto organizações indígenas, nós temos uma parceria muito, assim, com o IBAMA, mesmo ele não sabendo. Nós fazemos proteção, né, por exemplo, de várias
vários quilômetros de terra, né? Principalmente em área de fronteira. O que precisaria, talvez, alargar, né, essa parceria do Estado com os povos indígenas seria, né, o Estado reconhecer melhor o trabalho que os povos indígenas fazem na defesa dos territórios e da biodiversidade, né? E, para isso, investir também, né, porque há que ter investimento, né, para tu fazer toda uma proteção de um território onde a gente acaba dando nossas vidas, né, pela nossa casa, que é a nossa casa, né? Também, eu acho que a questão do PPCD é muito importante, mas talvez poderíamos ter, né, a questão, por exemplo, das Forças Armadas fazendo patrulhamento, né, constante na área de fronteira, principalmente onde há muito tráfico, né, de drogas, né? Eu acho que aí já seria uma mão muito boa para os povos indígenas, para fazer, né, esse trabalho aí, né? A outra questão é uma coisa que é importante, que eu acho que o agronegócio fez, quando ele lançou aquela propaganda do agro é pop, né? E aí eu acho que é uma ação de todos nós, sabe? De fazer conhecer as nossas riquezas, né, e a nossa floresta amazônica, né? A gente fala, pô, os gringos conhecem muito mais a floresta amazônica que, às vezes, a maioria dos brasileiros, né? Então, não conhece, não valoriza. Então, acho que essa parceria também tem que ser dessa forma, né? Do próprio povo brasileiro, né, conhecer a riqueza que tem e a diversidade de cultura que o nosso país existe. Não existe só o português, né, de língua, existe o Manchinera, existe o Caxinauá, existe o Coicura, existe o Chavante, né, e vai por aí, né? Com uma visão de mundo totalmente diferente, né? Então, nós somos bastante ricos e o povo brasileiro não conhece isso, né? Então, é necessário também, acho que a gente dá as mãos nisso aí, para que a gente possa, cada vez mais, né, fazer a proteção das nossas riquezas, da nossa cultura e da nossa sabedoria. Muito obrigado, Thay. Parceria. O IBAMA não faz nada sozinho, então é importante, é estratégico esse tipo de situação, né? Nós perdemos nos últimos, de 85 para cá, além do que foi desmatado, a gente tem o que foi queimado, né? O MapBioma soltou um mapa da área queimada no Brasil. E nós tivemos de área queimada 185 milhões de hectares, 20% do território brasileiro queimou nos últimos, desde 85 para cá. E a gente só está conseguindo combater incêndios florestais justamente com parceria. Hoje, quase a maior parte dos brigadistas que são contratados pelo IBAMA para atuar nos incêndios florestais são povos indígenas e povos quilombolas que trabalham como brigadistas contratados pelo IBAMA para poder atuar nas ações de combate a incêndios florestais. Então, só para dar um exemplo de uma ação. E esse ano a gente está batendo o recorde da contratação de brigadistas para a próxima temporada, porque o El Niño está vindo aí e bem agressivo, né? Então, assim, eu acho que só para dar um exemplo, nas ações de operações que nós estamos fazendo nas áreas de garimpo, a gente está trabalhando com a Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI. Então, é um complexo de órgãos, de estruturas, né? A gente trabalha muito de mãos dadas com o nosso irmão gêmeo, que é o ICMBio, né? O ICMBio saiu de dentro do IBAMA em 2007 e cuida hoje das áreas protegidas e das espécies ameaçadas. Então, a gente está trabalhando o tempo todo com eles. Então, assim, eu acho que o desafio de fazer a sociedade trabalhar de forma mais integrada, acho que é um desafio de todos nós. Cada órgão, cada entidade vai trabalhar no seu âmbito. E a gente precisa incentivar esse espaço de colaboração, incentivar esse espaço onde a gente possa ter, por exemplo, a ciência auxiliando na definição de uma política pública, onde a gente possa dividir tarefas, onde a gente possa usar um pouco melhor estruturas que já existem, para que a gente possa ter uma ação mais efetiva no âmbito do território. Porque o Brasil, quando a gente fala da Amazônia, a gente fala numa área que cabe à Europa Ocidental inteira lá dentro, né?
E a gente só fala da Amazônia. Temos os outros biomas, temos mais 8.000 quilômetros de costa. Então, acho que a gente tem aí um grande desafio pela frente e espaços como esse, acho que reafirmam para nós o protagonismo do Brasil na área ambiental. Não tem uma conferência ambiental no mundo, e COP de clima tem todo ano, de biodiversidade de 2 em 2 anos, enfim, onde o Brasil não é indagado, porque a gente tem excelentes negociadores, a gente tem uma história nas relações internacionais muito bonita de negociação, e a gente tem os nossos atributos ambientais. Então, acho que junta tudo isso, dá um mix que todo mundo está prestando atenção no Brasil, né? O Brasil já é um país que tem energia limpa de sobra, embora a gente fique insistindo o tempo todo em sujar essa matriz, né? A gente tem um lobby forte vindo aí do gás, mas um lobby muito pesado. E gás, ele é para ser usado para transição e não de forma definitiva, né? E nunca o Brasil viu tanto investimento de gás. 2 vezes mais investimento de gás do que em eólica, por exemplo. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Então, acho que a gente precisa estar atento a tudo isso, né? E, obviamente, se é para liderar pelo exemplo, dá para o Brasil ser um grande líder no âmbito do que fazer, do protagonismo necessário para o enfrentamento das mudanças climáticas que estão aí. E não vai ser só uma chuva mais forte, não vai ser só um período de seca mais intenso, né? Regiões inteiras do mundo não serão mais agrícolas. As pessoas precisam entender isso. Se a gente tem hidroeletricidade no Brasil, reservatórios inteiros não irão mais encher, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... a coisa é um pouco mais adiante, né? Então, a gente precisa ter clareza disso. No mais, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado.